Desafio Hispanohablante da vez, esse projeto que eu e Bárbara do Medo Barbárie estamos lendo livros de países que têm como língua materna o espanhol, e a vez, né, o mês de abril a gente leria alguém da Guatemala, e este alguém foi Eduardo Halfon com seu Luto. E na editora Mundaréu, que publica Luto aqui no Brasil, a gente tem essa ediçãozinha pela coleção Nos Outros, que é a coleção deles de latino-americanos, e essa aqui vem com tradução do Luis Fagundes. Várias coisas para dizer. Primeiramente, que Eduardo Halfon é até que conhecido aqui no Brasil, né? Ele tem um outro livro lançado pela Rocco, numa coleção que chama Outra Língua, que lança latino-americanos, e é conhecido pelo seu livro O Boxeador Polaco, e que conta a história lá do boxeador polaco, do seu avô, que era um judeu, que fugiu para a Guatemala, e desde que ele fugiu da Alemanha para a Guatemala, dos campos de concentração, ele ficou, assim, silenciou sobre a sua história, nunca contou para ninguém sobre a sua história, até que uma hora ele conta para o seu neto. Por quê? Porque ele tem os números do número da concentração, né, do negócio de concentração que ele ficou, e para não falar pro neto o que era, ele fala que era seu número de celular. Então o neto, criança, tentava ligar para esse número e nunca dava certo, até que ele conta de fato a história, e também que ele foi mantido vivo porque ele era um boxeador e que os soldados alemães gostavam de vê-lo boxear, né? Gostavam de ver ele lutando. Então, a história, essa literatura aí do Halfon começa com essa história do avô que entendeu a importância das palavras, da narrativa, a ponto de que ficou mudo por 60 anos, sem contar nada da sua história. E que aí conta esse neto que vai contando pra gente, né, nessa narrativa que é ficcional, mas a gente fica assim, ó, faz sentido porque tem a ver com a história do Eduardo Halfon. Uma coisa que eu acho muito interessante a respeito dessa questão dele trazer o avô polaco e todo esse passado, né, de Segunda Guerra Mundial, é que a gente tá muito acostumado na literatura latino-americana a falar da literatura dos filhos, que é um termo cunhado pelo Alejandro Zambra em Formas de Voltar para Casa, e que tem vários outros títulos e vários debates acerca do nome que se dá a isso. Acho que o mais recente que eu entrei em contato é Literatura da Pós-Memória. E basicamente essa literatura é feita pelos filhos das gerações que viveram as ditaduras militares da América Latina e que escrevem sobre isso da perspectiva de pessoas que estavam lá, mas que não eram agentes. Então é muito interessante, por exemplo, no próprio Formas de Voltar para Casa, que tanto eu quanto a Tati lemos, a gente ficou ovacionando, né, o Alejandro Zambra quando a gente leu ele, né, o poeta chileno, lá no mês do Chile. Tem live nossa, tá nos 2 canais essa, que no Formas tem até uma melancolia e uma tristeza por ele ser filho de pessoas que eram não necessariamente favoráveis à ditadura, mas que também não eram contrárias a ela, que não eram afetadas pelos desmandos do governo Pinochet. E aqui a gente tem, de certa forma, digamos assim, uma literatura de filho, de neto, que vai falar desse passado histórico importante de repressão, mas ele não se remete à literatura, à história latino-americana. Porém, de que forma a gente pode dizer que não remete à história latino-americana se nós, como continente, somos um continente amplamente construído por imigrantes? A gente tem essa mania boba, que eu acho muito boba, de eu sou filho de neto de italianos, neto de... E a gente esquece que essas pessoas vieram como mão de obra barata para a América Latina, para embranquecer esse continente, da mesma forma como antes vieram os escravizados. E muita gente acha que isso confere algum status. Mas eu acho que o grande status que a gente tem é dessa gigantesca miscigenação que acaba sendo criada por motivos talvez ruins, com meios piores ainda, mas que causam um continente que é multicultural de muitas formas, nos seus alimentos, nos seus vestires, na sua cultura, nas suas línguas, nas suas misturas. Então eu acho que isso confere uma riqueza cultural ao longo do tempo, apesar da forma horrível como isso foi forjado. Neste livro aqui, que chama Luto, é meio que... Eu não vou dizer a continuação dessa história, mas o próprio Halfon, numa entrevista, fala que esse foi o caminho natural da literatura dele, das histórias que ele queria contar, né? Na entrevista ele até fala que esse relato aqui do luto é uma história dramatizada num contexto autobiográfico.
Aqui a gente tem então um narrador que também chama Eduardo Halfon e que do nada o pai dele acaba contando pra ele que ele tinha um irmão mais velho, o pai, né, que portanto é tio desse narrador, e que chama Salomão, e que esse menino morreu aí muito novinho, com 3, 4 anos, afogado num lago da Guatemala. Então, numa tentativa aí de recuperar as lembranças deste menino, né, dessa criança que morreu e que não podia ser nomeada, não podia ser citada, ele vai para Guatemala, ele mora nos Estados Unidos, ele vai para Guatemala e tenta recuperar essa história com as pessoas que trabalhavam na casa, com o próprio povo, entender também no lago que ele passou a infância, onde que a história se passou, se alguém sabe sobre esse tal menino que morreu. Ele tem uma foto desse menino, né, do tio dele, neste lago congelado. Então, para ele é essa tentativa de recuperar mesmo a sua identidade. E aí, se vocês forem reparar também, essa tentativa de recuperar a identidade vem de uma família que está em diáspora, né? De uma família que se movimenta, porque a gente começa lá então com um boxeador polaco, do avô polaco, que também aparece aqui nesse livro, e que ele sai do campo de concentração e aí ele vai para Guatemala, bem na época dos anos de chumbo da Guatemala, e depois com os seus filhos e netos sai da Guatemala e vai para os Estados Unidos, que é onde o Eduardo Halfon escreveu este livro. Hoje o Eduardo Halfon vive na França. E até nessa mesma entrevista que ele fala sobre o caráter autobiográfico desse livro, ele fala sobre como talvez esse desespero de livros que são tão curtinhos sempre, essa brevidade da literatura dele, tenha como base uma ideia de uma literatura oral, que tem a ver com essas pessoas que, por algum motivo político ou social, precisam sair dos seus lugares de nascimento e estar em constante movimento. E aí talvez nessa inconsciência dele, porque ele talvez não por motivos políticos tenha ido morar nos Estados Unidos e depois na Europa, mas está em algum lugar aqui que essa literatura ela tem que ser breve, ela tem que ser como um soco no estômago e tem que ser muito similar à literatura oral. E por isso é um livro hiper fragmentado. Ele conta, são 43 fragmentos. Esse livro aqui tem 91 páginas, então é uma noveleta e começa já com um jeito até bem bíblico, né? Meio uma ideia de santidade quase, que tem a ver com a literatura oral também, que chamava-se Salomão. Morreu quando tinha 5 anos, afogado no lago de Amitlã. Então você já tem aí, alguém chamava-se, esse nome, Salomão, né? E então você tem toda essa perspectiva, você já sabe que vai ser alguém que vai narrar isso pra gente e que vai tentar recuperar essa história. Outra coisa que eu acho muito interessante desse livro é como, pela perspectiva dessa criança, né? A gente tem um protagonista, um narrador adulto, mas que ele escuta as histórias desse tio Solomon quando ele é criança. E de certa forma, o livro ele vai dizer pra gente o que é memória. Memórias são verdades ou são ficções? O que faz de uma memória mais verdade que a outra? Quando você se lembra que você ouviu algo, e aí seus pais não se lembram de contar essa história, por exemplo, aquela história, ela já não, de alguma forma, participou da sua formação. Porque aquele garoto, independente de ter um tio ou não que foi afogado, ele cresceu acreditando que ele tinha. Então isso faz parte da ficção de criação dessa pessoa. E talvez vir a saber que isso não existe, ou que existem momentos em que isso é desafiado, né? Quando isso é desafiado, isso já fez parte dele, já tá ali intrínseco. E talvez seja por isso que ele é tão resistente em acreditar que aquele tio não morreu afogado. E esse medo e esse espaço, né, de terror com relação a esse lago, eu acho que ele é muito bem construído, principalmente no momento em que indicam que ele vai visitar uma mulher que é meio que uma curandeira, que tem essa figura meio mágica, essa figura de conhecimentos naturais, mas que está sempre ligada a saberes ancestrais e que muitas vezes é renomeada ou colocada, principalmente por ser mulher, nesse espaço de uma bruxa, de uma cigana, enfim.
e que ela se lembra. Ela é velha e ela se lembra de todas as crianças que se afogaram naquele lago. E ela fala, em tal ano teve tal criança e não era o seu tio. E ela vai contando. E eu acho que conforme ela vai contando, a aflição de saber que tantas crianças morreram ali e que ninguém sequer se lembra de uma, isso lembra um pouco algumas questões que a gente tem hoje, mas de uma forma mais natural, né? Ali a gente tem pessoas que estão ligadas ainda fortemente à natureza e que se perdem, acidentes que acontecem, né? Mas essa morte facilmente esquecida pela população, né? Isso a gente tem ainda hoje, ainda que as causas dessas mortes sejam questões muito mais violentas do que no livro. E a gente também, parece meio que essa literatura de suspense, uma coisa meio quase policial ali, um terror, porque também tem o terror desse lago da Guatemala, que esse menino, esse narrador tá voltando pra lá e relembrando as coisas doídas que ele passou ali, as coisas doídas que seu pai passou, que seu avô passou, toda a narrativa da família, a pobreza da Guatemala, mas também a riqueza, esse seu não lugar, porque ele tá em viagem, então ele fica com essa lembrança de do avô, a lembrança do pai, a lembrança dele na infância e depois como que a história começou, que é ele tentando descobrir no Museu do Holocausto a história do seu avô, sabe assim? Então esse constante movimento e esse suspense de quem é Solomon, quem foi esse avô, por que ninguém podia falar o nome desse menino, o que aconteceu de fato, né, com essa família. Só que aí chega num ponto da narrativa que você meio que nem liga mais. Chega no meio do livro e você fala, cara, eu não sei nem se eu quero saber quem foi esse cara, porque eu quero... uma tentativa de respirar, assim, porque você quer se sentir pertencido. Eu acho que é isso, é uma tentativa de pertencimento através das lembranças. Por isso que aqui as palavras são tão importantes. E aí Luto traz isso, né? Esses fragmentos que vão trazendo pra gente esse horror e esse impacto de que você nunca tá parado, sacou? Você nunca tá... Quando você começa a se sentir confortável no presente, de repente ele volta pro passado. Aí quando você tá confortável com o passado, de repente ele vai pro futuro. E aí é uma parada muito louca que você fala, eu preciso respirar, eu tenho que falar até rápido aqui nesse vídeo, porque é essa sensação. E um livro tão curto trazer isso é bizarro. Putz, que escritor bom, assim. Inclusive, quando eu terminei de ler esse livro, eu mandei um áudio pra Bárbara, porque a gente tá lendo junto, né, nesse desafio. Eu mandei um áudio pra ela falando, olha, eu acho que eu gostei, preciso ainda pensar. E aí foi assentando essa literatura, sabe? Foi assentando este estilo fragmentado. E aí também me lembrou outros escritores como a Jhumpa Lahiri, que também fala sobre essa tentativa de uma identidade e de pertencimento num lugar que você não acha que pertence, porque no caso da Jhumpa, por exemplo, são indianos que vão para os Estados Unidos. Aí eles não são nem americanos mais, nem indianos, entende? Aqui é a mesma perspectiva. Essa galera, o avô polaco que foge do campo de concentração e que vai para Guatemala e que depois Estados Unidos. Então, assim, não é nem americano, não é nem polaco, não é guatemalense, não é mais nada, entendeu? Tipo, o que é? É este lugar, né? Fiquei lembrando até de um dia que eu gravei um vídeo com a Vivi, do Vivi Ouvir, que tem um canal aqui de arte, e que ela fez uma brincadeira comigo, que era pegar peças artísticas de pessoas, intervenções artísticas de artistas, e tinha a ver com algum livro que eu já tinha resenhado no canal, né? E ela mostrou essa obra aqui, que é um berço, né, sem fundo, que parece grades de prisão, e aí era pra linkar com o livro da Jhumpa Lahiri, que é essa ideia de onde eu nasci, né, onde eu estou, e essa prisão de você também querer tanto se sentir pertencido que você não consegue nada mais além disso, sabe? E a ideia também do título desse livro aqui, né, Luto, em espanhol é duelo.
Se você pega a tradução do Louis Fagundes, se você pega duelo, você tem também duas possibilidades de significado, né? Tanto um duelo interno, espiritual, uma parada de quem eu sou porque sou, mas também com uma pegada de luta, né? De um duelo, uma batalha. Quando a gente fala luto, inclusive, eu demorei pra sacar isso, porque eu li luto, talvez pelo momento histórico que a gente tá vivendo, com os mortos por Covid, mortos de guerra, mortos, enfim, de crimes de homofobia e assim vai, né, que a gente tá vivendo nesse país, meu Deus do céu. E aí o luto pra mim é isso, né, a dor e o sentimento que você sente quando alguém morre. Esse período que pode ser de quanto tempo for. Mas luto também pode ser um verbo conjugado, né? Eu luto, que é a ideia do duelo. Genial, né? Genial. É uma ótima tradução sem querer e que o duelo talvez não trouxesse. Apesar disso, o livro começa com duas definições de duelo, né? Duelo de guerra e combate e duelo de dor. Dor, lástima, aflição ou sentimento. Então, assim, incrível, livraço. A gente fala pouco da Guatemala, né? Esse lugar aí da América Latina, que tá na América Central ali, mas é importante lembrar não só a literatura da Guatemala, como também da importância cultural e social da Guatemala, política também. A Guatemala tem 2 Nobels, um da paz, que é para uma mulher indígena, que chama Rigoberta Menchú, e também o do Alturas, né, que é o Nobel da Literatura. Não que a premiação faça, olha, agora sim tem que ser notado, mas enfim, é importância e relevância, porque aqui no Brasil a gente tem uma síndrome do vira-lata, esquecemos que somos latino-americanos e que os nossos vizinhos, né, a gente devia conhecer muito mais do que a gente conhece a Disney ou Nova York, por exemplo. E também, para acrescentar aí, queria comentar com vocês que também tem uma autora contemporânea publicada pela Jabuticaba, chamada Carolina Tobar, e o nome do livro dela é XYZ. Eu ainda não li, mas é um livro de contos, então serve aí pra sua lista, caso você também não tenha lido a Guatemala pro nosso desafio hispanohablante. Por isso a importância desse desafio. Espero que vocês tenham gostado. E aí o próximo livro eu vou deixar pra Bárbara falar qual que é, porque vai ser no canal dela. E como próximo livro a gente tem no próximo país, um país bem difícil de encontrar livros por aqui, então eu e a Tati até achamos que esse ia ficar meio entregue quando a gente dissesse que a gente ia ler ele, porque na verdade esse é o único autor que a gente encontrou do país. Então, se vocês conhecem outros autores de Honduras, autores hondurenhos, comentem aqui embaixo, dizendo pra gente, indicando pra gente, a gente vai adorar essas dicas. E a gente também vai fazer aqui um ciclo nesse vídeo, porque a gente meio que vai parar no começo. Lembra que a Tati disse que o outro livro publicado pelo Ralphon aqui no Brasil tá na coleção Outra Língua, da Rocco? Então, a gente vai ler um livro dessa coleção. A gente vai ler Asco, do Horácio Castellanos Moya. E é um livro bem curtinho também, mas que disseram que também é um soco no estômago, como a literatura latino-americana costuma ser. Então vem com a gente, espero encontrar vocês no vídeo do mês que vem, que vai estar lá no B de Barbárie. Um beijo e até! Beijo e até a próxima!